Olá, seja muito bem-vindo ao meu vídeo de update semanal do meu processo de emagrecimento. Todas as semanas eu venho aqui fazer aqui um updatezinho para vos mostrar que tipo de resultados tive e que tipo de ajustes vou fazer para a semana seguinte em relação ao meu processo de emagrecimento. Então, a semana passada tínhamos visto que eu tinha dado aqui um grande up de peso corporal, tinha passado aqui nos 81,5 mais ou menos, e de repente tinha subido para os 83, 83,5. E tinha-vos falado que acreditava que ia passar ia durante o resto da semana passar abaixo dos 81. E de facto bateu aqui 80,5 e 80,9, apesar dele depois ter subido ligeiramente. Então, se ainda não me conheces, eu sou o João, sou online coach, trabalho na área do fitness desde 2006, através de acompanhamentos online desde 2019, um aninho antes do Covid, e o meu grande objetivo é ajudar o máximo de pessoas possíveis a conseguir emagrecer de forma sustentável. Como? Através de um programa que eu comecei agora há cerca de 2 meses, que é a Jornada de Emagrecimento Sustentável. A Jornada de Emagrecimento Sustentável é uma comunidade de pessoas que querem emagrecer. O que é que eu faço lá? Dou apoio e dou conteúdo para que as pessoas aprendam o máximo possível sobre emagrecimento, entendam o processo de emagrecimento e percebam essencialmente que não têm que ser perfeitas para conseguir emagrecer de verdade. Aliás, um dos grandes problemas da maior parte das pessoas é acharem que precisam de ser perfeitas, acharem que precisam de se dedicar muito a um processo de emagrecimento, acharem que não podem comer pão, nem podem comer chocolate, acharem que têm que ser perfeitas tanto na parte do treino como da alimentação, e isso não é verdade. Pelo contrário, isso é que vos está a atrasar. Porque senão, olha para os últimos 5 anos da tua vida e tenta perceber quais foram as coisas que tu sempre foste fazendo e que te fizeram desistir. Começar cheio de motivação, agora é que é, ter um plano de treino e um plano alimentar super adaptado a ti, super perfeitinho, que se tu cumprires tu vais conseguir emagrecer. O problema é que tu consegues cumprir durante uma semana, 2 semanas, ao fim de 3, 4 começas a arranjar desculpas, às tantas tu já não estás a fazer nada e voltas a ganhar todo o peso perdido. Sim, tu até começaste a ter alguns resultados de emagrecimento, mas ao fim e ao cabo tu não conseguiste cumpri-los durante muito tempo. Porquê? Porque simplesmente estiveste a ser perfeccionista demais. E no primeiro dia em que tu não conseguiste ser perfeito e por algum motivo não conseguiste cumprir aquilo que te propuseste, vem a frustração. E depois da frustração vem a desistência. E vais ficar uns quantos meses sem pensares no processo de emagrecimento e depois dá-te o clique novamente. E quando te dá o clique novamente, o que é que tu fazes? Cometes exatamente os mesmos erros. Ter o plano de treino super perfeito, ter a plano alimentar super perfeito, saber exatamente o que é que eu posso comer e o que é que eu não posso comer, que é para ser o mais perfeito possível, para perder o peso o mais rápido possível. Passado 4 ou 5 meses ou 6, estás outra vez na mesma, ou pior. E esta é a minha grande proposta diferencial. É ajudar-te a conseguires emagrecer, percebendo que não tens que ser perfeito, perceber que o erro faz parte do processo e ajudar-te nesse caminho, nessa jornada, através de um acompanhamento dentro da comunidade, através da página que eu tenho da Jornada de Emagrecimento Sustentável, com vários vídeos para te ensinar todos estes processos, para te ensinar sobre o que é realmente o processo de emagrecimento, com os princípios base para tu aplicares na tua vida. E claro, depois com o apoio da minha parte para conseguir ajudar-te a aplicar isso na vida real. Então, se ainda não me segues no Instagram, eu tenho uma página que é o gymtips.pt, onde todos os dias eu produzo conteúdo para te ajudar também a emagrecer, com dicas super práticas, algumas curiosidades sobre o processo de emagrecimento e, a nível de tudo, mudança de mindset para que tu possas, de facto, ver o emagrecimento de forma diferente. Voltando aqui ao vídeo, isto já foi uma apresentação brutal. Então, a semana passada eu tinha-te dito que acreditava que esta semana o meu peso ia bater nos 80 ponto qualquer coisa. E a verdade é essa, é que o peso aqui a meio da semana bateu nos 80 ponto qualquer coisa. Claro que depois começou a subir novamente, porque isto foi o fim de semana do Halloween, sexta-feira de Halloween, sábado, dia Todos os Santos, e domingo, muitas calorias, que é o dia em que eu vou andar de bicicleta, 137 km. Então é muito normal que o meu peso dê aqui uma subida, nem que seja pela quantidade de hidratos que eu consumo, principalmente no domingo, e neste caso no dia de Todos os Santos, que foi dia de comer pizzas em forno de lenha, foi brutal, e isto fez com que o meu peso subisse muito por causa da retenção de líquidos. Acontece que, acredito, ele bateu aqui 82,2 e 82,1, acredito que amanhã ele já vai bater nos 81 e qualquer coisa, e daí vai descer outra vez. Ou seja, eu acredito que esta semana eu já vai bater muito perto dos 80,0. Mas para a semana cá estaremos para analisar. E é por isso que nós não devemos ficar frustrados com o peso corporal. Esse é outro grande problema da maior parte das pessoas, é olhar para o peso corporal como sendo a única métrica de progresso. Quando na realidade, se tu olhares para o meu peso
corporal desta semana, tu vais ver que eu comecei com 83, 83,5, 81,9, 80,5, 80,9, 81,4, 82,5. Ou seja, o meu peso começou alto, desceu muito e depois voltou a subir por causa da retenção de líquidos que eu fui criando dali para a frente. Então, o peso é uma métrica importante de avaliar, sim, mas não é a única métrica. Tá? Então é super importante que tu tenhas noção disso. Olhando aqui para outras análises, o meu objetivo é consumir 2.500 calorias, foi o que eu consumi nos dias de contagem. Aqui, de certeza absoluta que consumi bem mais do que isso. Passos diários entre 8 a 10 mil, se bem que eu ando aqui numa luta diária para fazer os 10 mil de média, e foi quase. Porquê que eu ando aqui numa luta para fazer os 10 mil? Porque o meu objetivo é fazer 3.650.000 passos num ano. E neste momento 84% deste ano já passou e eu estou com 83% dos passos feitos. Ou seja, eu estou 1% atrás do meu objetivo. Então eu tenho que matar aqui para conseguir fazer os 10 mil passos todos os dias. Porque 3.650.000 passos é 10 mil passos por dia. Então eu não tenho conseguido nestas últimas semanas. Tive aqui uma semana que consegui, foi brutal, mas entretanto aqui isto tem estado complicado. Horas de sono, dormir entre 7 a 9 horas. Tem estado difícil, estas últimas semanas foram boas, mas esta semana passada, repara, foi quase sempre 6 horas e qualquer coisa. Mas pronto, está praticamente lá. Proteína está dentro do ponto, portanto estou relativamente feliz com esta semana. Os meus quilómetros de bicicleta também estão dentro daquilo que foi o meu objetivo, fazer ali um bocadinho mais do que 200 km, tenho conseguido fazer nas últimas semanas, como podes ver, portanto também tenho estado tranquilo, tenho sentido muito bem na bicicleta, muito à custa também do peso corporal estar a descer. No entanto, nós vamos olhar aqui para a média de peso corporal e o que é que vocês veem? Que parece que estou aqui estagnado, não é? 82,5, 82,2, 82, 82, 82,2. Parece que o meu peso está relativamente estagnado. Mas a diferença grande é que aqui eu nunca tinha tido 80 kg, aqui nunca tive 80 kg e aqui já começou, aqui também não tive 80 kg e aqui já começou a aparecer os 80 kg pela primeira vez. Então a média está muito parecida, mas as oscilações de peso estão cada vez mais baixas. Então eu alterno muito entre dias de oscilação baixa e dias de oscilação alta, o que faz com que a média de peso vá ficando mais ou menos igual, mas na verdade eu estou a perder gordura. E onde é que eu também vou conseguir ver isso? E é por isso que é tão importante tirar nos perímetros. Olha aqui, perímetro abdominal, que é normalmente onde a gente acumula mais gordura. Ele tem vindo a descer, sempre. Há 8 semanas seguidas que o meu perímetro abdominal, 6, há 6 semanas seguidas que o meu perímetro abdominal tem descido. Menos 0.6, menos 0.4, menos 1.5, menos 0.8. Ou seja, eu tenho tido mais ou menos o mesmo peso, mas a ocupar muito menos espaço. E se eu estou a ocupar muito menos espaço, é porque eu tenho mais coisas que pesam mais em pouco volume e menos coisas que pesam pouco em muito volume. E o que pesa mais em pouco volume é o músculo e o que pesa mais em muito volume é a gordura. Então, eu tenho vindo a perder, desde as férias da Islândia, bastante massa gorda. Apesar de o peso ser só 1 kg de diferença, como podes ver, de 83 para 82. No entanto, a cintura passou de 85,9 para 83,2. Então são praticamente 3 cm a menos em 6 semanas para apenas 1 kg de diferença. E isso é mesmo significado que a massa gorda está a baixar bem. E agora quero que repares aqui nas fotos corporais. E aqui já começa a notar-se aqui uma grande diferença a nível de fotos. Repara, 83 kg, 82,2. São 800 gramas de diferença. Mas olha a diferença de qualidade. Ok, a luz se calhar está um bocadinho melhor neste dia. Porque estava um dia mais solarengo do que aqui. E isso pode dar aqui uma ilusão de ótica realmente. Mas já se começa a aparecer aqui os traços abdominais. E não é por causa das meias. Aqui o risco da perna, o próprio abdominal parece estar muito melhor. Na parte lateral a mesma coisa, o abdominal está bem mais fundo do que aqui. Okay? O risco no ombro, os oblíquos, o próprio peito, a perna está bem melhor nestas últimas semanas. As costas muito mais desenhadas, a própria parte de trás da perna também. Então isto é mesmo significado de que existe progresso na perda de massa gorda. E acima de tudo, eu quero que entendas que o meu grande objetivo não é perder peso, é perder gordura. Okay? É perder gordura. Por isso é que utilizar a métrica de perda de peso única e simplesmente como métrica avaliativa de um progresso, de um processo de emagrecimento, pode ser um tiro no pé. Porque se eu olhar para estas últimas 4 semanas, o que eu vou ver
é a minha média de peso muito igual. E se eu não tiver noção do que é que está a acontecer comigo, qual é que é o meu risco aqui? É eu ficar frustrado por estar a tentar, a cortar comida, a treinar mais, a fazer monitorização do meu processo e não ver resultados nenhuns. E quando nós não vemos resultados, qual é a probabilidade de desistirmos? Gigante. Lembra-te de uma coisa, o nosso cérebro só gosta de repetir dois tipos de coisas. Ou o que nos dá prazer, ou o que nos permite ver progresso. E claramente isto não me dá prazer. Eu preferia comer sem ter que fazer nenhuma monitorização daquilo que como e gostava muito mais de comer só bolos e salgados do que ter que estar a ter preocupações em meter proteína, em ter que ter preocupações em gerir melhor a qualidade alimentar. Eu preferia comer o que me apetece, sinceramente. Faço, sim, algumas vezes, mas há muitas vezes que me apetecia comer outras coisas e como aquilo porque sei que aquilo nutricionalmente é melhor. Tá? Então, isso não quer dizer que eu não seja flexível na alimentação. Eu sou muito flexível. Eu como batatas fritas, eu como chocolates e mesmo assim estou a conseguir um processo de emagrecimento. O que eu quero dizer com isto é que se eu não tivesse uma forma de perceber que estou a progredir no meu processo de emagrecimento, apesar de o peso não me mostrar isso, muito provavelmente eu já estava super frustrado e já estava com muita probabilidade de desistir do processo. Porque eu ia pôr em causa tudo aquilo que sei, tudo aquilo que aplico em mim e nos meus alunos, e muito provavelmente eu já estava a pensar, se calhar vale mais é começar já aqui um processo de construção de massa muscular e começar a aumentar as calorias. Muito provavelmente. E muito provavelmente é isso que está a acontecer contigo. Que é, tu até estás a fazer as coisas bem, tu até estás a treinar, tu até estás a controlar a alimentação, tu até estás a ter resultados, mas isso não se reflete no teu peso corporal. E como não se reflete no teu peso corporal, o que acontece é que tu vais desistir do processo. Porque ficaste frustrado por estares-te a dedicar minimamente ao processo, ou muito ao processo, e não vês resultados. Mas eles estão a acontecer. Tu é que não os estás a ver porque estás a monitorizá-los de forma errada. Então é muito importante que tu, de alguma forma, possas também fazer fotos ou perímetros para poderes ter este tipo de análise que eu te fiz aqui. É mesmo muito importante. Em relação ao treino, posso dizer que o treino está a correr bem, tenho progredido em tudo, não houve aqui ainda nenhum exercício esta semana novamente em que eu tenha regredido, portanto tenho estado a conseguir progredir e lembrar que o grande objetivo do treino é conseguir progredir na intensidade ou progredir no estímulo muscular, seja através de cargas, seja através de repetições, seja através de melhorar a qualidade técnica do exercício. Então, tenho minimamente conseguido controlar, conseguir ter uma progressão no treino, portanto o treino será para manter exatamente como está. A nível de perímetros, eles estão a ir para aquilo que eu quero, que é, alguns perímetros estão mais ou menos estáveis, outros estão a descer mais, nesta semana até desceram quase todos, mas para mim o mais importante é que a cintura continue a descer. A nível de fotos, dá para ver claramente uma evolução, uma progressão aqui, portanto estou super feliz. A nível de monitorização do processo, estou aqui com este 1% instalado na minha cabeça, que é, eu tenho que fazer mais passos todos os dias. Eu tenho que fazer mais passos. Este é o meu grande objetivo e tem sido aqui a minha grande batalha. E a nível de monitorização do processo, apesar do peso corporal estar muito estável, eu estou a ver resultados a nível estético e a nível de perímetros. E a nível de performance, principalmente na bicicleta. Isso dá-me uma motivação brutal. E é isso que é importante para manter a consistência. É ter percepção de progresso. Mas para ter percepção de progresso, tu tens que minimamente saber ou controlar aquilo que estás a fazer, para conseguires ver o progresso. Porque muitas das vezes o progresso está lá, mas tu não estás a conseguir vê-lo. E isso faz com que desistas. Então, basicamente, em relação a ajustes para a próxima semana, vou manter tudo igual. A equipa que ganha não se mexe, estou-me a sentir bem, tenho tido aqui 2 dias em que como um bocadinho mais do que como no resto da semana, controlo-me um bocadinho melhor na semana, ao fim de semana consigo, entre aspas, estragar um bocadinho mais e isso permite-me ser consistente. Coisas para melhorar esta semana, então, continuo a ter os passos para melhorar, até porque ontem já foi um dia mau, e melhorar aqui a qualidade do sono. E basicamente é isso, pessoal. Então, se quiseres saber um bocadinho mais como é que funciona a jornada de emagrecimento sustentável, eu vou-te deixar na descrição desta página, deste vídeo, eu vou-te deixar aí um link para tu veres como é que funciona. Alguma dúvida? Envia-me mensagem. Se ainda não me segues no Instagram, segue-me no Instagram. gymtips.pt, todos os dias produzo conteúdo gratuito para te poder ajudar. Qualquer coisa, falas lá também comigo. Espero que tenhas uma boa semana, bons treinos, bom descanso, boa alimentação e até para a semana.